Vamos continuar com a nossa palestra complementar que tem por título A importância dos pais na formação integral dos filhos, o desafio de ser o exemplo. Diante de tudo que nós falamos, é importante lembrar que a personalidade de uma criança está sendo formada o tempo todo. Mas o básico da personalidade se forma na primeira, principalmente na segunda infância, onde a criança precisa essencialmente de modelos funcionais. Por outro lado, temos que considerar que muitas pessoas desenvolvem vícios, manias e comportamentos disfuncionais. Então é importante agora nós questionarmos como surgem os vícios, manias, compulsões e comportamentos disfuncionais nas crianças. Por que muitas vezes uma criança tem um comportamento totalmente desadaptativo? Ora, aí nós podemos ter várias causas. Entre elas podemos citar pouca atenção e dedicação dos pais. Por exemplo, pais ausentes geram crianças que sofrem de carência ou solidão afetiva. E uma vez que a criança não desenvolve vínculos adequados, talvez ela nunca mais vai conseguir desenvolver vincularidade pelo resto da sua vida. Temos que também destacar pais que satisfazem todos os caprichos das crianças. Tais crianças se acham o centro do universo e que todos devem satisfazer seus caprichos. São verdadeiros filhos mimados. E a vida não tem misericórdia de crianças mimadas, não. A vida é muito dura. Temos que destacar ainda a falta de limites na observância das normas sociais. Crianças dominadas por sentimentos de impunidade. Pais que não sabem dizer não aos seus filhos. Muitas vezes esses jovens crescem, vão se entregar à delinquência e muitas vezes os pais questionam: não sei onde erramos contigo, meu filho. E muitas vezes não consegue nem mesmo identificar o filho. Veja na gravura o pai falando com o jovem: não sei onde erramos contigo, meu filho, e na outra cela um garoto respondendo: estou aqui, pai. Quer dizer, um pai que nunca nem soube identificar o seu filho, muito menos ainda as suas necessidades. Ainda falando sobre como surgem os vícios, manias, compulsões e comportamentos disfuncionais nas crianças, é importante nós lembrarmos também de pais superprotetores, aqueles pais que temem frustrar a criança, achando que isso pode ter efeito negativo na personalidade do filho. Mas não frustrar a criança é que causa efeitos negativos. Lembre-se que frustração é uma emoção e a criança tem que aprender a lidar com frustração, sim. A criança tem que aprender uma palavra extremamente importante: não. E tem que lembrar de uma outra palavra importante também: quando ela extrapola, existe punição. Não estou falando os pais baterem nos filhos de maneira desenfreada, mas é importante os pais saberem aplicar medidas punitivas aos seus filhos quando eles transgridem. Lembrar também pais inseguros, famílias onde não há respeito entre os cônjuges. Lembrar que pais inseguros tendem a gerar filhos inseguros. Famílias inseguras tendem a gerar filhos instáveis. E temos ainda que dizer também sobre pais permissivos. Pais que permitem tudo aos filhos e os mesmos não desenvolvem senso de responsabilidade e de obediência às autoridades, obediência às leis e normas sociais, e essas pessoas crescem totalmente sem ter autocontrole. Leis existem para serem cumpridas e os pais devem saber impor limites aos seus filhos. Os pais não podem ser permissivos. As crianças têm que entender que, se desobedecer normas, existe sempre um preço a ser pago.
Falando ainda como surgem comportamentos desadaptativos nas crianças, muitas vezes isso também se deve a pais resistentes. O que isso significa? Mesmo tendo provas que o filho está errado, pais resistentes não conseguem, não querem ver a realidade e acham que a criança está sempre com a razão, nunca punem os seus filhos. Ou seja, a criança tem que entender que existem normas, tem que entender que existe punição, sim. Temos também que destacar famílias onde os valores morais e espirituais não são cultivados. O que é mais importante é que as crianças aprendam não o preço das coisas, mas o valor das coisas. E valor não é algo que tenha uma significação material. Valor implica em significado moral, espiritual, existencial. E os pais devem dar isso aos seus filhos. O grande problema é que nós vivemos uma época onde muitas vezes os pais estão preocupados apenas em ganhar dinheiro e não transparecer para os filhos o verdadeiro valor das coisas. E ainda, por fim, muitas vezes, por que os filhos são disfuncionais? Porque filhos de pais que já apresentam tal tipo de comportamento. Ou seja, muitas vezes os pais já tiveram pais disfuncionais, agora esses novos pais estão desempenhando o papel de pai, mas já aprenderam um comportamento disfuncional e é esse comportamento disfuncional que vão passar para os seus filhos, principalmente na segunda infância. Uma outra coisa também que pode ser prejudicial, mas não necessariamente, é ser filho único. Não que haja algum problema em ser filho único, é que, em geral, o filho único é criado de uma maneira tal aonde muitas vezes ele não vem a conhecer realmente as suas funções educativas. Ou seja, ele não aprende que ele tem papel a desempenhar na sociedade. Ele é dengado demais e muitas vezes pode ser estragado pela própria educação que recebeu. E uma frase de Silvio Orsato, juiz, ele diz: os pais precisam ter uma visão mais clara de seu papel na vida dos filhos. Lembrar que os pais, eles são essencialmente exemplos, tanto no bom como no mau sentido. Quer ter filhos bons? Então seja um bom exemplo. Porque se você for um mau exemplo, não reclame depois de o seu filho for um filho mau e que venha atrapalhar e prejudicar a sua própria vida.